Ora, viva, boa noite, estimados internautas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde. E esta semana não podia ser diferente, trazemos um tema bastante interessante. Hoje nós iremos falar de intoxicação alimentar. Pois é, estamos ainda com alguns traumas do final do ano, momentos festivos, por que não então falarmos sobre intoxicação alimentar? E provavelmente iremos ter sequências de festas. É importante trazermos esse tema porque também tem uma relação com momentos festivos, encontros e por aí. E para discutirmos esse assunto, para falarmos ou para debruçarmos em torno da intoxicação alimentar, nós contamos nos estudos com o técnico André, ele que é o cursando de Engenharia Alimentar. Ninguém melhor para nos falar, senão ele, para falar sobre este assunto de intoxicação alimentar. Então, quero convidar desde já para dar o seu like, comente, partilhe, faça alguma questão e ao longo do programa nós iremos fazer questão de responder. E também quero partilhar com amigos e familiares para que todos nós possamos, de alguma forma, termos mais conhecimento sobre a intoxicação alimentar. Então, quero já convidar a todos para que fiquem deste lado. Teremos aqui um dedo de conversa com o técnico generoso e vamos todos compreender mais sobre intoxicação alimentar. Muito boa noite, doutor técnico generoso. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. É sempre um prazer tê-lo no programa. E olha aqui, acho que é a primeira edição, ou seja, o primeiro programa para este ano. Já não nos víamos desde o ano passado, pois não? Muito boa noite, obrigado pela oportunidade que nos concedeu. Realmente estava com saudade de estar aqui nos estúdios da GMTV. É um prazer enorme sempre estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, sintam-se todos cumprimentados. Assim, vamos logo à primeira questão e todo mundo quer saber o que é então intoxicação alimentar? Qual é o conceito da intoxicação alimentar? O conceito da intoxicação alimentar tem sido um pouquinho difuso, mas mais do que outros conceitos, podemos definir como um problema de saúde pública em que resulta no consumo de alimentos contendo toxinas, cujas essas toxinas podem ser naturais, podem ser toxinas por agentes bacterianos ou mesmo intensicidas. Então, se consumirmos esses alimentos contendo essas toxinas, vão nos causar esse problema de saúde pública que é uma doença. Obrigado. Certo. Eu gostava mesmo de perceber, por ser doença, obviamente ela deve ter sinais e sintomas. É possível assumir, ou melhor, é possível assumir que a intoxicação alimentar ela é uma doença? Eu acho que sim, chega a ser uma doença. Todo distúrbio do nosso organismo em que vai produzir sinais e sintomas, aí sim, vamos chamar isso de uma doença. Então, em intoxicação alimentar, nós temos um leque de sinais e sintomas. Então, uma doença, podemos assumir que realmente é uma doença, mas que resultou de consumo de alimentos contaminados, em outras expressões. Certo. E quais seriam esses sinais e sintomas? Como é que uma intoxicação alimentar manifestaria-se no indivíduo? Começando pelo problema gastrointestinal, neste caso, a pessoa pode sentir uma sensação de queimadura, nós chamamos de azia, no esôfago, pode ter uma boca seca, pode sentir tontura, pode sentir a famosa dor de barriga, né, ou dor de estômago, e pode dar vômito. Antes do vômito, terá que dar náusea, que é sensação, em outras palavras, é enjoo. A pessoa sente-se enjoada. E no final mesmo, quando os sinais e sintomas eles são mais agravados, vai dar uma diarreia. Certo. Eu gostava mesmo de perceber quais seriam então as condições que provavelmente podem propiciar esta contaminação desse alimento. Quais seriam as causas por detrás da contaminação desses alimentos? Ok, primeira causa podíamos chamar o consumo de alimentos mal conservados, porque a intoxicação alimentar ela segue uma cadeia, assim como também a produção dos alimentos segue uma cadeia. Podemos ter alimentos contaminados a partir do local da produção. Então, se queremos controlar a contaminação, a intoxicação alimentar, temos que supervisionar os nossos alimentos a partir da fonte de produção. Se consumimos alimentos que foram, vamos lá dizer, que foram fertilizados
com um fertilizante contaminado, no caso de as fezes das fossas, né? Apesar que ultimamente tem sido comum vermos um carro da fossa com aquele conteúdo aí despejar, enfim, depois Em grandes plantações para exatamente, grandes plantações principalmente das hortícolas. Certo. E se esse alimento, essa hortícola, não passar o tempo recomendado, que é a partir de 3 semanas para diante, e o processo de lavagem, já estamos já em casa, se o processo de preparo desse alimento não for adequado, falo de lavagem das mãos, do manipulador do alimento, lavar muito bem as mãos, e depois lavar muito bem o alimento, as hortícolas neste caso, né, o alface, as couves. Se esse processo não for bem observado, a higienização do alimento, depois temos a fase a seguir, que é a mistura, porque temos uma cadeia muito grande. E por final é o cozimento, até não diria pelo final, é um dos passos que é o cozimento dos alimentos. Se não for bem seguido, podemos ter um processo de intoxicação alimentar. Mas também a última fase desse processo de acompanhamento da manipulação dos nossos alimentos, temos a conserva. Se consumirmos alimento mal conservado, a geleira não bem regulada, a temperatura abaixo de 5 graus ou de 10 a 5 graus. E também se consumirmos um alimento que ficou mais de 12 horas exposto ao ar ambiente, aí vamos ter intoxicação alimentar por bactérias ou mesmo por intensicidas, que são os agrotóxicos, que esses alimentos, desde a fonte de produção, são colocados. Então percebemos que aqui há um percurso muito grande que o alimento faz desde a produção e vai seguindo estas fases. E essas fases, de alguma forma, podem então constituir, podem estar lá, pode este alimento entrar em contato com esses contaminantes e acabar resultando mesmo por intoxicação alimentar. E é interessante este processo porque há muitos intervenientes, não é? Há muitos intervenientes, está lá o produtor, está lá o transportador, está lá o manipulador, o consumidor final. E em que momento é prático nós dizemos, podemos interromper essa cadeia? Vamos supor que o alimento tenha sido contaminado no processo do transporte. Em que momento se pode minimizar o impacto desta intoxicação pelo manipulador, a pessoa que vai alimentar-se? Quem seria a pessoa ideal para poder interromper este ciclo? Já que estamos a viver numa geração muito corrida, em que achamos que não temos tempo para as coisas básicas, então, ir na fonte de produção, ir supervisionar, achamos que não temos tempo, e tem realmente técnicos competentes, os da agricultura, para fazer essa prática. Mas, no grosso modo, podemos, sim senhor, fazer a nossa parte, que é em casa. A partir da preparação desses alimentos, né? Recebemos o alimento, vamos comprar, sim senhor, o alimento, antes de metermos nos utensílios de preparação, temos que higienizar muito bem. Higienizamos muito bem. Não basta só o alimento estar bem higienizado, é necessário também os utensílios de preparação desse alimento estarem bem higienizados. Também não basta só o alimento higienizado, utensílio higienizado, também é necessário que o manipulador dos alimentos, não é só na parte industrial, em que o manipulador dos alimentos tem que ter uma touca, não, mesmo a nível caseiro. É daí que há vezes que se encontra um fio de cabelo nos alimentos. Então tem que cobrir bem o cabelo, tem que cortar as unhas. Se não puder cortar, então higienize muito bem as mãos, lavar com frequência. Nós sabemos que o tempo estimado para uma lavagem das mãos saudável é a partir de 20 a 1 minuto, né? 20 segundos a 1 minuto. Lavamos com água corrente e sabão. Não é saudável só aplicar álcool, enfim, temos que remover totalmente as bactérias que nós temos nas mãos com detergentes, como sabão. Então, se observarmos esse processo, nessa fase, que é na fase de preparação, estaremos a minimizar o processo de intoxicação alimentar. E também a conservação.
é bastante mesmo útil na fase de conservação dos alimentos. Porque percebe-se que a maior parte das intoxicações alimentares acontece na fase de conservação dos alimentos. Se forem mal conservados, colocando um ambiente não adequado, realmente aqui podemos ter intoxicação alimentar. Certo, e é notório, é quase consensual, eu não sei, mas é notório que as intoxicações alimentares elas estão muito relacionadas com momentos festivos, com aqueles jantares em que envolvem festas na sua maioria, em que estão lá, envolvem primeiro manipulação de várias quantidades enormes de alimentos e é possível, ou seja, se pode assim admitir essa relação da intoxicação alimentar com momentos de festa. O que terá falhado naquele processo, se assim estiver relacionado? Exatamente, há muita relação, porque sabemos quando se prepara uma festa, vamos falar de festa de casamento, em que o cozinheiro ou a cozinheira tem que acordar às 5, começar a temperar os alimentos, começar a confeccionar os alimentos. Um alimento que vai ser consumido a que hora? Às vezes as festas, né, servem o almoço um pouquinho tarde, 15, 17 horas. Há festas que 17 horas estão a começar o copo de água. Para um alimento que foi preparado... No dia anterior. Não, mas às 5. Vamos supor às 5, às 6. Para 17 horas já passam 12 horas do tempo. Logo, esse alimento é candidato a uma intoxicação. As bactérias lá começam a se aproximar e vão criar. É daí que é comum, depois de sair de uma festa, ter aquela dorzinha de barriga. Exatamente. Aquela diarreia que. É comum. E não só também. Temos que ver a conservação. Não há condições, às vezes, num banho-maria, de colocar todos os alimentos. Sempre vamos ter um alimento que vai ficar exposto. E cada alimento, há alimentos sensíveis que não pode ficar exposto, né? Não pode apanhar poeira. Então, cada alimento é muito delicado. Cada alimento existem bactérias próprias que podem, que o deteriora. Então, há muita relação realmente festa com intoxicação alimentar. Certo, eu gostava mesmo já estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, gostava mesmo de perceber os grupos-alvos mais afetados, ou grupos de risco, nesse caso, mais afetados por intoxicação alimentar, ou se todos nós somos potenciais a uma intoxicação alimentar. Não somos todos potenciais, realmente existe grupo-alvo, as pessoas com uma imunidade já comprometida. Essas pessoas são candidatas a várias doenças, até mesmo intoxicação alimentar. Porque sabemos, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, né? As pessoas que têm HIV-Sida, essas pessoas têm uma imunidade comprometida. As pessoas, por exemplo, os nossos idosos, né? Eles são candidatos à intoxicação alimentar só pela idade, porque a imunidade, o organismo está em decrescimento. Então, qualquer consumo, qualquer bactéria que os entram em contato, acaba criando um distúrbio. Temos também a mulher grávida, o metabolismo em si também está comprometido. Temos também as crianças. Então, e esse grupo-alvo tem que mesmo nós prestar muita atenção. São as pessoas que mais entram em intoxicação, em problema com intoxicação alimentar. Então, eu penso que essa é uma questão muito séria. É importante que se tome mesmo cuidado para os grupos de risco, que já foram aqui arrolados, que são idosos, crianças, mulheres grávidas. São grupos potenciais a uma intoxicação alimentar, mas, porém, preciso frisar aqui que, de alguma forma, não estamos isentos, ou seja, não corremos risco pelo fato de eu não ser criança, não ser uma pessoa idosa, ou não ser uma mulher grávida, não possa, não é, a ter uma intoxicação alimentar, porém é preciso tomar todo o cuidado para que esta cadeia de potencial intoxicação do alimento, nesse caso, possa, de alguma forma, ser interrompida. E em gesto de desfecho, era importante olharmos para aquilo que são os alimentos com maior potencialidade de contaminação. Gostava de saber quais serão os alimentos têm sido mais notificados, ou seja, têm sido mais propensos à contaminação e causando assim uma intoxicação alimentar. Sim, em primeiro lugar temos as carnes, todo tipo de carne.
eles são mesmo alimentos com maior probabilidade de contaminação por bactérias. Temos também as hortícolas, elas também são candidatos à contaminação de alimento. E também temos, dentro de carne, temos os mariscos, temos os frangos, enfim. Então, as carnes vermelhas, carnes brancas, todo tipo de carne, né, elas têm maior risco de contaminação. E aí as hortícolas. Certo. Exatamente. Bom, nós estamos desde agora fazer este convite aos nossos internautas, lembrá-los que o nosso tradicional like sempre não pode falhar. E os comentários façam aqui, vocês que estão a ver, partilhem. Se já teve alguma vez uma intoxicação alimentar, partilhem como é que foi essa experiência e como foi que se saiu desta experiência. E também quero partilhar este conteúdo com amigos e familiares para que todos nós possamos ficar alertas a este grande problema, porque, na verdade, a intoxicação alimentar ela é um problema sério, pelo que percebo. Não só pelo que percebo, pelo que eu já tenha passado, provavelmente, eu já, sim, tive Bom, eu não sei o que eu diria, mas já pude passar por essa experiência e não é nada fácil, nada bom. Só para terminarmos, que conselho, ou seja, que mensagens, como prevenir, como cuidarmos de forma a não passarmos por essa experiência de intoxicação alimentar. Que mensagem gostava de partilhar com os nossos internautas? Exatamente, temos que olhar muito a parte da nossa higiene, né? Um manipulador de alimento, primeiro, não pode ficar sujo. Tem que cuidar da sua higiene corporal, depois tem que higiene das mãos, higiene dos utensílios, higiene dos alimentos e não fazer mistura dos alimentos. Por exemplo, temos alimentos crus, exatamente, não fazer mistura a partir da fase de preparação. Por exemplo, eu estou a cortar carne. A mesma faca que usei para cortar carne, depois vou usar para cortar a couve ou cortar outros alimentos crus. Então isso não posso fazer. Estou a tirar, estou a colocar um alimento a outro exposto para a contaminação, porque sabemos que as carnes elas têm maior facilidade de contaminação do que os outros alimentos. E também os alimentos de conserva, temos que ver a sua embalagem. Se temos um alimento que apresenta uma embalagem danificada, por mais que seja de conserva, ou este aqui não tem maior risco de contaminação, temos que colocar esse alimento em dúvida. E também a parte de cozimento. Temos que cozer bem os alimentos de acordo com o tipo de alimento. Se é uma carne, temos que cozinhar bem a carne, temos que cozer bem sucessivamente. E uma recomendação não comum para intoxicação alimentar, mas que eu gostava de considerar, é a questão de trituração. Temos que aprender a mastigar bem os alimentos. Se os alimentos foram bem preparados, chegaram à nossa mesa, eles estão livres, mas se nós consumimos mal, não é? Isso pode nos criar problema de intoxicação alimentar. Também as quantidades. Tudo, mesmo sendo bom, todo alimento, mesmo bom, se for consumido em excesso, vai criar problemas. E vamos acabar chegando em uma intoxicação alimentar. E quando assim acontecer, onde recorrermos? Temos que ir ao hospital, não é? Temos também, além do hospital, né, temos medidas caseiras, como, por exemplo, pilar carvão, né, carvão vegetal, é muito importante, é um dos tratamentos que é recomendado para a intoxicação alimentar. Mas, acima de tudo, o hospital vai ser o número 1, o tratamento caseiro vai ser o número 2. Certo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por partilhar este saber, e assim acreditamos estarmos a promover a saúde, e nós queremos já renovar que os encontros vão ser constantes. Já abrimos um ano e esperamos tê-lo aqui no próximo programa com mais temas sobre saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim, caro internauta, o nosso muito obrigado e canimambo por ter estado deste lado. Bom, nosso programa hoje chega ao fim e nós queremos agradecer por ter dado este lado. Não se esqueça do nosso like, da nossa partilha aí e do nosso próximo encontro para o programa de saúde para a semana, e nós trazemos mais temas interessantes, porque nós estamos preocupados com a sua saúde. Então, fique lá, fique bem e até o próximo programa.
e cuide muito bem da sua saúde. Boa noite, até mais.